Um rei tão obcecado pelo próprio poder que preferia morrer apodrecendo em um trono do que admitir qualquer fraqueza. O cheiro do seu corpo em decomposição invadia os corredores do castelo e os criados precisavam sortear quem teria coragem de se aproximar dele. A cada passo, pedaços de carne caíam pelo caminho, e mesmo morto, ele continuou governando, espalhando medo, paranoia e caos por toda a Inglaterra. Nesse vídeo, vou te contar tudo sobre o Henrique VIII, então fique até o final. Henrique VIII não morreu de repente, ele foi morrendo aos poucos, ainda vivo. Seu corpo se tornou uma prisão e aos poucos começou a colapsar. Nos últimos anos de vida, Henrique pesava mais de 180 quilos, isso numa época em que quase ninguém passava dos 70. Era preciso uma estrutura especial só para movê-lo pela corte. Seu tamanho já era um símbolo da sua decadência, mas o pior ainda estava por vir. O rei sofria de úlceras abertas nas pernas, resultado de anos de infecções não tratadas e má circulação. Essas feridas não apenas não cicatrizavam, elas exalavam um odor insuportável. Segundo relatos da época, o cheiro era tão forte que criados chegavam a desmaiar ou vomitar ao entrar no quarto real. Essas úlceras supuravam constantemente, atraindo moscas mesmo dentro dos palácios. Era comum ver os lençóis do rei manchados de pus e ele precisava trocar as bandagens várias vezes ao dia. Alguns historiadores acreditam que ele sofria da síndrome de Cushing ou diabetes tipo 2, mas há quem diga que ele tinha até a doença de Fournier, uma infecção necrosante que literalmente consome os tecidos da pele. Outros defendem que uma ferida antiga de torneio, ainda do tempo em que era atlético, nunca cicatrizou e se tornou crônica. De qualquer forma, a ciência e a medicina da época mal conseguiu entender, quanto mais tratar. E para um rei que outrora foi símbolo de vigor e imponência, ver seu corpo se decompor em vida foi um golpe brutal para o ego. Henrique não apenas sentiu dor, ele se odiava no espelho. Mandou cobrir os reflexos dos quartos e, aos poucos, afastou-se até dos próprios filhos. No início, Henrique VIII era tudo o que um rei aspirava a ser: alto, atlético, culto e carismático. Era o típico príncipe encantado da época. Falava 5 idiomas, sabia dançar, compunha músicas e era um dos melhores cavaleiros da Inglaterra. Seus primeiros anos de reinado foram marcados por festas grandiosas, vitórias em torneios e uma imagem pública quase mitológica. Ele era o rei ideal, jovem, poderoso e amado. Mas por trás dessa imagem encantadora, algo já começava a ferver. Aos poucos, a vaidade se transformou em orgulho, o orgulho virou soberba e a soberba em paranoia. Tudo mudou após um acidente brutal em 1536. Durante um torneio de justa, Henrique caiu violentamente do cavalo. A armadura pesava mais de 40 quilos. Ele ficou inconsciente por horas. Alguns dizem que sofreu um traumatismo craniano, e é aí que a transformação começa. Depois desse episódio, sua personalidade mudou. De rei galanteador, virou autoritário, impulsivo e cruel. Começou a desconfiar de todos, a mudar decisões de uma hora para outra, e a se tornar obcecado por controle. E quanto mais tempo passava, mais seu corpo o traía. Com a perna ferida e dores constantes, ele parou de cavalgar, parou de se exercitar e começou a comer muito. Banquetes diários com carne de caça, doces, tortas, vinho, tudo em excesso. Em pouco tempo, Henrique passou de símbolo de juventude a uma figura obesa, carrancuda e doente, incapaz até de subir escadas sem ajuda. Pior ainda, ninguém podia contradizê-lo, e quando alguém ousava, o destino era a prisão, o exílio ou a decapitação. O mesmo rei que foi inspiração virou assombro, e essa assombração estava só começando. Suas feridas já eram conhecidas por toda a corte,
mas não era permitido comentar o cheiro, sugerir que a dor estava piorando ou olhar sequer com pena do rei, e bastava um olhar errado para alguém desaparecer da corte. Alguns até acreditavam que o rei estava amaldiçoado. Boatos corriam pelos corredores que Henrique estava pagando pelos pecados cometidos contra a igreja, ou que o fantasma de Ana Bolena o assombrava através da dor. Os médicos, por sua vez, tentavam manter as aparências. Faziam reuniões secretas para discutir o estado do rei, longe dos ouvidos reais, mas suas opções eram primitivas e bizarras. Usaram de tudo: sangrias, metais pesados, sanguessugas e até aplicar fezes de animais nas feridas, uma prática comum na medicina medieval. Nada funcionava, mas ninguém ousava dizer: Majestade, o senhor está morrendo. Quando o corpo começa a falhar, a mente tenta resistir, mas no caso de Henrique VIII, ela também se rendeu. Nos últimos anos de vida, o rei passou a viver cercado de fantasmas, não só os imaginários, mas os reais, criados por suas decisões. Ele mandou executar amigos, ministros, conselheiros e até 2 de suas esposas. Essas mortes voltariam para assombrá-lo de formas inimagináveis. Registros históricos revelam que Henrique começou a apresentar sinais de paranoia severa. Mandava vasculhar quartos de criados à procura de mensagens secretas. Acreditava que seus próprios filhos poderiam conspirar contra ele. E em algumas noites era visto murmurando sozinho em latim. Segundo relatos da época, ele afirmava ouvir a voz de Ana Bolena, a esposa que ele próprio mandou decapitar. Dizem que ele conversava com ela enquanto estava deitado, cercado por travesseiros ensanguentados e o cheiro fétido das feridas. Alguns criados testemunharam crises noturnas em que o rei gritava, chorava ou ordenava que ninguém se aproximasse. Ela está aqui, vocês não a veem? Todos vocês vão me trair, até Deus me traiu. Na prática, o Palácio Real virou um hospício de luxo. Henrique já não recebia visitas com frequência. Se trancava por dias, se recusava a ver ministros e cancelava reuniões importantes do reino por causa de visões e medos inexplicáveis. E tudo isso sem nenhum tratamento real, porque admitir que o rei estava louco seria trair a coroa. A decadência mental era abafada, escondida sob camadas de silêncio e medo. Mas entre os guardas e criados, uma frase começou a circular: Nosso rei vê fantasmas, mas já não vê o povo. Henrique VIII se casou 6 vezes, mas para ele, casamento não era união. Era um campo de batalha, onde cada rainha era ao mesmo tempo amante, rival e alvo. Na juventude, Henrique se casou com Catarina de Aragão, uma mulher respeitada, devota, mas que não conseguiu dar a ele um herdeiro homem. E assim começou sua obsessão pela sucessão, que destruiria qualquer vestígio de afeto em seus relacionamentos futuros. Para se livrar de Catarina, ele desafiou o próprio Papa e criou a Igreja Anglicana. Tudo para poder anular o casamento. O rei rompeu com Roma, iniciou uma reforma religiosa brutal e arrancou o poder da igreja com as próprias mãos. Logo depois, Henrique se apaixonou por Ana Bolena, uma mulher inteligente, sedutora e politicamente ambiciosa. Mas o amor virou veneno. Ana também não lhe deu um filho homem e Henrique se cansou. Em 1536, ela foi acusada de adultério, incesto e conspiração. As evidências? Frágeis. As testemunhas? Compradas. Mas o veredito já estava decidido: decapitação. Ana Bolena morreu com o pescoço erguido e um sorriso nervoso, enquanto Henrique jogava xadrez com a moral da Europa. Depois vieram outras: Jane Seymour, que morreu logo após dar à luz, Ana de Cleves, que foi repudiada porque o rei a achou feia, e então a Catarina Howard, jovem, vaidosa, talvez infiel. Henrique tinha mais de 40 anos e uma perna necrosada, ela tinha 16. Quando Catarina foi acusada de adultério, o rei chorou de raiva. Mandou prender a garota e a executou ao som de orações falsas e promessas de perdão que nunca vieram.
Era como se o casamento fosse um ritual de sacrifício. Para ele, o amor era descartável e a coroa acima de qualquer sentimento. Henrique VIII não comia para viver, ele vivia para comer. E quando a dor, a solidão e a paranoia tomaram conta de sua mente, os banquetes se tornaram sua única válvula de escape e também sua arma. Sua rotina era de 12 pratos diferentes em cada refeição, carne vermelha em todas, vinho forte, sem diluição, e sobremesas cobertas de gordura e mel. Era normal que os jantares de Henrique durassem 3 a 4 horas. E ele não se contentava em comer, tinha um ritual antes. Um servo provava cada alimento diante dele, para garantir que não estava envenenado. Outro segurava um lenço para limpar sua boca e suor. Um terceiro monitorava a comida, caso ele decidisse acusar alguém de traição no meio da ceia. Sim, o jantar era um teatro de controle. Todos observavam, ninguém mastigava antes do rei, e principalmente ninguém reclamava do cheiro do ambiente, que vinha tanto da comida quanto das feridas do anfitrião. Além disso, Henrique começou a desenvolver superstições absurdas sobre os alimentos. Acreditava que certos cortes de carne traziam vigor masculino, enquanto outros causavam mau humor. Mandava afastar frutas, porque podiam conter espíritos impuros, e ao mesmo tempo devorava tortas de carne de veado embebidas em vinho. E quando estava irritado, usava a comida como punição. Mandava banir pratos favoritos de criados que o desagradavam. Proibia banquetes inteiros em datas comemorativas da corte, só para lembrar que a fome dos outros também era seu poder. No fim, comer era o único prazer que lhe restava. À medida que sua paranoia crescia, o rei construiu uma das redes de vigilância mais temidas da história europeia. Não era apenas política, era pessoal, era doentia. Cada ministro tinha um espião, cada criado podia ser um informante. Em alguns casos, até os espiões eram espionados por outros espiões. Henrique queria saber tudo, o que diziam sobre ele nas tabernas, quais ministros se reuniam sem sua ordem, e até o teor das conversas privadas de suas esposas, filhos e amigos. Para isso, instituiu uma força liderada por Thomas Cromwell, seu braço direito durante anos. Cromwell organizou uma teia de vigilância que infiltrava desde nobres até padres e comerciantes. Qualquer sinal de rebeldia ou crítica à coroa virava prova de traição. E as punições eram exemplares. Um sussurro mal interpretado podia levar alguém à Torre de Londres. Uma carta suspeita podia ser lida publicamente antes da execução do autor. Um sonho contado a um vizinho poderia virar acusação formal. A Inglaterra virou um reino onde as pessoas tinham medo até de pensar. Henrique chegou ao ponto de decretar que qualquer previsão de sua morte era crime de Estado, mesmo se dita como superstição ou brincadeira. Era como se a própria ideia de seu fim ameaçasse a estabilidade do universo dele. Ele não confiava em ninguém, nem nos que o protegiam. Dizia abertamente: confio mais em um cão faminto do que em um homem com palavras doces. Henrique VIII morreu em 28 de janeiro de 1547, mas ao contrário dos grandes reis que partem em silêncio e reverência, Henrique explodiu, literalmente. Após anos de podridão interna, seu corpo não resistiu ao acúmulo de infecções, obesidade e falência múltipla dos órgãos. E como era comum na época, o funeral foi adiado por dias, o suficiente para que a decomposição fizesse seu trabalho. Colocado em um caixão selado, o corpo do rei foi transportado de Whitehall até Windsor, para ser enterrado ao lado de sua terceira esposa, Jane Seymour, a única que lhe deu um herdeiro homem. Mas durante o trajeto, algo grotesco aconteceu. O caixão, inchado pelo acúmulo de gases de decomposição, começou a vazar. Relatos da época afirmam que um líquido escuro e fético escorregou pelas laterais. O cheiro era tão intenso que os guardas cobriram os rostos com panos encharcados de vinagre. E então, quando o cortejo fez uma parada na igreja de Sile Abbey, o pior aconteceu.
Na manhã seguinte, os criados encontraram cães lambendo o chão ao redor do caixão. Isso mesmo, a tampa havia cedido, o líquido havia vazado e os cães foram atraídos pelo cheiro da morte. Um cronista escreveu que aquilo foi a profecia se cumprindo. Profecia que feita décadas antes por um monge que disse que Henrique morreria como o rei Acabe, do Antigo Testamento, e que seus restos seriam devorados por cães. Simbolismo ou coincidência? O fato é, o homem mais temido da Inglaterra não teve um fim digno, mas sim um fim nojento, profano e trágico. E mesmo morto, Henrique ainda causava desconforto. Seu túmulo nunca foi finalizado. O monumento planejado em mármore negro com estátuas de anjos nunca saiu do papel. Ele foi enterrado às pressas, num espaço improvisado, sem glória, sem multidão, sem perdão. Na reta final da vida, Henrique VIII já era a sombra de si mesmo. Imenso, inchado, febril, confuso, isolado, temido por todos e amado por quase ninguém. Quando seu fim se aproximava, os criados paravam de falar ao seu redor. O rei, que um dia rugia como um leão em campos de batalha, agora só conseguia murmurar. Cada respiração era uma luta, cada palavra uma despedida não dita. Ninguém sabia o que dizer a ele. Segundo registros, o médico real hesitou por horas, até que um capelão, corajoso ou desesperado, perguntou ao rei se queria receber os últimos ritos. Henrique, cansado e entre delírios, sussurrou que sim. Foi a primeira vez em décadas que ele reconheceu uma autoridade espiritual acima da sua própria. E ali, no leito de morte, o rei que rompeu com a igreja, que mandou queimar monges, que nomeou a si mesmo chefe da fé, voltava a pedir o perdão divino. Mas será que era arrependimento ou era medo? Muitos historiadores acreditam que Henrique não se arrependia de seus atos. Ele apenas temia o julgamento que vinha depois da morte. Temia encontrar Ana Bolena. Temia rever os olhos de Catarina Howard. Temia encarar o Deus que ele dizia representar na terra. Alguns relatos afirmam que suas últimas palavras foram "monge, monge", uma possível referência ao profeta que previu sua morte violenta. Outros dizem que ele morreu em silêncio, olhando para o teto, como se visse algo que ninguém mais via. No seu último suspiro, não havia multidão, nem trono, nem trombetas. A morte do rei VIII não significou o fim de sua influência. Pelo contrário, foi o começo de um caos silencioso que ecoaria por gerações. Henrique deixou para trás uma Inglaterra dividida, uma religião separada de Roma, mas ainda sem identidade clara. Um povo confuso, dividido entre o medo e a esperança. Uma economia fragilizada por guerras e impostos insanos. Uma corte viciada em intrigas, espionagem e jogos de poder. O filho que herdou o trono, Eduardo VI, tinha apenas 9 anos, uma criança frágil, doente e manipulada por conselheiros ambiciosos. Ele governaria por pouco tempo e morreria jovem. Depois vieram as filhas de Henrique, Maria Tudor e Elizabeth I. Cada uma, à sua maneira, carregou o peso da coroa e a sombra do pai. Maria tentou restaurar o catolicismo e ficou conhecida como a Maria a Sanguinária. Elizabeth, por outro lado, consolidou a monarquia protestante e se tornou ícone de poder, mas nunca se casou nem teve filhos. Talvez no fundo, ela temesse repetir o destino das mulheres da vida de seu pai. Quando o corpo do rei foi preparado para o enterro, os criados descobriram mais do que lençóis encharcados e feridas ocultas. Eles encontraram fragmentos da alma de Henrique VIII. Entre joias, tecidos e anéis, havia objetos que ninguém esperava encontrar junto ao homem mais temido do século XVI. Um deles era uma pequena cruz de ouro, com um compartimento secreto. Ao abri-la, os criados encontraram algo raro. Um pedaço de pano manchado, supostamente um fragmento do sudário de Cristo. Isso indicava que, apesar de ter rompido com Roma e criado a própria igreja, Henrique ainda temia o julgamento divino. No fundo, talvez ele não tivesse tanta certeza de estar do lado certo. Outro item curioso foi uma pequena carta dobrada com cuidado.
escrita de próprio punho. Alguns acreditam que era uma confissão, outros uma carta de despedida nunca enviada, talvez endereçada a Ana Bolena. O conteúdo exato se perdeu, mas o mistério ficou. Também havia um anel de luto, com o retrato de sua mãe, Elizabeth de York. Henrique raramente falava dela em vida, mas ao que parece, em seus últimos momentos, procurou o único afeto que não tentou controlar. Além disso, estudiosos afirmam que entre os documentos escondidos havia uma lista de traições futuras, nomes de pessoas que ele desconfiava, mesmo sem provas. É como se, mesmo morto, Henrique tentasse manter o controle do reino. E por fim, o mais simbólico, um caderno de orações cheio de anotações feitas à mão. Nas margens dos salmos, o rei rabiscava frases como: Senhor, livrai-me dos falsos amigos. Perdoai-me por não ter sido como Davi. Davi, o rei bíblico, o guerreiro, o pecador, o arrependido. Henrique, até o fim, tentava encontrar uma versão de si mesmo que merecesse redenção. Ele separou a Inglaterra da Igreja Católica, mudou para sempre o equilíbrio religioso da Europa. Criou leis, reformou o clero, matou esposas, perseguiu inimigos e, ao mesmo tempo, deu origem à dinastia que consolidaria a Inglaterra como uma potência mundial. Sua vida foi marcada por decisões impulsivas, tirania mascarada de coragem, vaidade disfarçada de autoridade. Mas agora me diga, você conhecia a história desse rei? Deixe aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Obrigado e até a próxima!